Marcos 16, versículo 1 em diante, a palavra do Senhor nos diz: Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam uma às outras: Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis. Buscai a Jesus o Nazareno, o que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a esses 2 eles não deram crédito. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito ao que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Pai querido, nós te agradecemos. Te agradecemos porque a ressurreição é um fato comprovado. Só o fato de estarmos aqui alegres, sentindo a tua presença, é a prova que tu estás vivo. E nós te agradecemos porque os discípulos e mais de 500 irmãos naquelas primeiras horas, primeiros dias, puderam também comprovar isso, porque tu manifestaste a diversas pessoas que testemunharam e comprovaram da alegria de estar contigo. E assim, ó Pai, a tua igreja é prova fiel da tua ressurreição. Te agradecemos pela tua palavra que traz esclarecimento incontestável, e nós somos edificados pela tua palavra. Fala conosco ainda nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que ele está sentado, irmãos. Aproveitando essa leitura de todo o capítulo 16, eu quero vos falar, é claro, algo sobre a ressurreição de Jesus. Meus queridos, as melhores notícias que o mundo já ouviu vieram do túmulo vazio.
Essa foi a melhor notícia que já foi publicada, notificada, pronunciada, que foi falada. Porque sem a ressurreição, o Evangelho terminaria com más notícias. Se não fosse a ressurreição, a história da Páscoa terminaria com um funeral. Mas não terminou num funeral e nem num túmulo vazio. A história da Páscoa, e Cristo é a nossa Páscoa, terminou não num momento triste de um funeral, mas terminou numa grande festa. O túmulo vazio de Cristo foi o berço da igreja, e é a melhor prova da ressurreição. Sim, irmãos, a grande prova, a maior prova que se pode falar com respeito à ressurreição de Cristo é a existência da igreja. A maior prova que se pode dar da ressurreição de Cristo é você, é a tua vida ser transformada pelo poder de Deus. A tua vida, o que Cristo fez no teu coração, o que Jesus fez na tua casa, no teu lar, na tua vida, na tua mente, é prova inconteste da ressurreição, que Cristo está vivo. Meus irmãos, a grande prova da ressurreição de Cristo é que milhões e milhões de vidas foram e são transformados pelo poder desse Cristo ressurreto, porque um morto não pode transformar a vida de ninguém, um morto não pode alegrar a vida de ninguém, mas Cristo, Ele está aqui, transformou a tua vida e alegra o teu coração nos momentos mais complicados da vida. Ele está dizendo: eis que eu estou convosco, não temas, porque eu te ajudo. O cristianismo, irmãos, é acima de tudo a religião da ressurreição. O cristianismo não vai em nenhum lugar, os cristãos não vão em nenhum lugar para adorar uma pessoa morta. Em qualquer lugar que se for, pode ter passado homens importantes por essa terra, mas quando eles morrem, lá está: aqui jaz o corpo de tal pessoa. Mas o cristianismo não tem nenhuma placa: aqui jaz o corpo de Jesus Cristo, porque os anjos falaram: Ele não está aqui, porque já ressuscitou. E essa é a alegria da igreja. Nós pregamos o Cristo que esteve morto e está vivo, e não o Cristo que esteve vivo e está morto, não, irmãos. Embora é como que no dia de sexta-feira o pessoal nas suas tradições ainda faz a procissão do Cristo morto, nós fizemos dia a dia a procissão do Cristo vivo, porque Ele está vivo em nosso coração. Sem a ressurreição de Jesus não haveria cristianismo, não haveria igreja, não haveria coral, não haveria banda executando hinos de louvores de gratidão ao Senhor. Sem a ressurreição de Cristo, você não estaria aqui dando aleluia e glória a Deus, porque não se dá aleluia e glória a Deus para uma pessoa morta, se dá para aquele que está vivo e reina entre nós. A ressurreição de Cristo é o coração da nossa fé. A nossa fé está fundamentada no Cristo vivo. Meus queridos, nós pregamos um Cristo que está vivo, aleluia. Se Cristo não houvesse ressuscitado, Paulo mesmo disse: a nossa pregação seria vã. Mas a nossa pregação não é vã, a nossa pregação é sustentada num Cristo vivo, que continua agindo, que continua operando, que continua transformando, que continua curando, que continua agindo no meio da sua igreja. Nenhuma outra coisa poderia ser transformada. Nenhum homem, nenhuma mulher poderia ter sua vida transformada. Nenhuma pessoa poderia ter a transformação de suas vidas se não fosse o Cristo vivo. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa vida espiritual seria triste, nós viveríamos num desespero, nós não teríamos saída, não haveria esperança para a humanidade. Mas
Hoje nós estamos aqui radiantes, inflamados pelo poder e pela graça de Cristo, porque Cristo ressuscitou. Somente o Cristo ressurreto e que vive entre nós é que pode nos dar força para que venhamos e lutar e que venhamos a prosseguir na jornada da nossa fé. É Cristo vivo que nos dá força para dia a dia enfrentar os obstáculos que surgem na nossa caminhada e carreira cristã. E em Cristo nós somos mais do que vencedores. Meus irmãos, em todos os momentos, as mulheres demonstraram um profundo amor por Jesus Cristo. E eu lamento, irmãos, que teve uma época no mundo que as mulheres foram muito discriminadas. E hoje ainda no mundo, principalmente muçulmano, há uma discriminação terrível às mulheres. Mas as mulheres foram as últimas a saírem do Calvário e as primeiras a chegarem ao sepulcro. As mulheres foram as primeiras que pregaram sobre o Cristo vivo. As mulheres foram as primeiras que proclamaram que Ele está vivo. Foi elas que levaram essa notícia para os discípulos. E quando Cristo estava sendo crucificado, elas não arredaram o pé lá do pé da cruz. Lá estavam elas, ao pé da cruz. Podiam sofrer, quem sabe, qualquer coisa, não importava, mas lá estavam elas. E naquela manhã gloriosa da ressurreição, aquelas mulheres tiveram algumas experiências que, sem dúvida, mudou a história daquelas mulheres. Primeiro, aquelas mulheres, elas tinham um desejo. Elas tinham um desejo no coração de ver Jesus, ainda que achavam que Ele estava morto, mas elas queriam ver Jesus. O importante é que elas queriam ver Jesus. E quando se quer ver Jesus, irmãos, encontra Jesus. Que esse desejo possa ficar cada dia bem quente na tua alma, no teu coração. Que você venha ter um desejo de ver Jesus. E você vai ver, vai sentir Ele tocar na tua vida. Elas tiveram o desejo de ver Jesus e elas viram Jesus. Aquelas mulheres, elas tinham uma dificuldade. E a grande dificuldade delas é que havia uma pedra que estava à porta do sepulcro. E elas vinham falando daquela dificuldade. Como será? Nós temos um problema. Uma grande pedra que está ali tapando aquele sepulcro. Como nós vamos fazer para ver Jesus? Mas quando elas chegaram lá, a pedra já estava removida. Quando você quer ver Jesus, irmãos, o próprio Cristo, Ele se manifesta. E todo obstáculo que venha querer surgir na tua vida, querendo impedir de você ver Jesus, o Senhor vai remover os obstáculos. Não há obstáculo para quem quer ver Jesus, porque quem quer ver Jesus, os obstáculos caem por terra, toda pedra é removida, e você vai ter realmente como encontrar a tua vitória. Aquelas mulheres tiveram a experiência de serem consoladas. Quando elas adentraram, que viram que o túmulo estava vazio, elas começaram a chorar, e pensando que alguém havia roubado o corpo do Senhor. Mas elas foram consoladas por o anjo. Lá estava alguém para consolá-las e dizer: vocês vieram buscar aquele que morreu, ele não está aqui. Mas não está aqui porque roubaram. Ele não está aqui porque alguém levou ele para outro lugar. Ele não está aqui porque ele está vivo. Ele não está aqui porque ele ressuscitou. Ele não está aqui porque a tumba fria não pôde conter o seu corpo. Aleluia. Eu quero dizer, irmãos, quem busca Jesus vai ver que todos os obstáculos já são removidos, e quem busca Jesus é consolado, assim como aquelas mulheres foram consoladas. O próprio Deus, o próprio Cristo está aqui para te consolar. Aquelas mulheres, depois de serem consoladas,
elas receberam uma missão. Quem encontra Jesus recebe uma missão, e elas receberam uma missão de dizer aos discípulos, e principalmente a Pedro, que Jesus queria encontrá-los lá na Galileia. Quem tem Jesus na vida tem uma missão, e você tem Jesus na vida, e você tem uma missão de proclamar o Cristo vivo, o Cristo que está ressurreto, o Cristo que ressuscitou, o Cristo que continua tendo o mesmo poder, a mesma autoridade, o Cristo que cura, o Cristo que liberta, o Cristo que transforma, o Cristo que está com a mão estendida para abençoar a todos. Essas mulheres, elas estavam indo para o sepulcro com uma preocupação desnecessária. Não havia mais necessidade de ter aquela preocupação. Elas estavam preocupadas, quem ajudaria a remover a pedra? Mas nós vemos que as preocupações delas, muitas vezes tem sido a preocupação de muito crente. Muitas vezes, as preocupações do dia a dia, vêm para nos roubar nossas energias, vêm para nos tirar o nosso foco de adorar e louvar ao Senhor. Muitas vezes nós gastamos forças, gastamos energias, gastamos nossas preocupações, pensando em um problema que surge na caminhada. E muitas vezes, irmãos, as preocupações não têm mais valor, porque Jesus vai na frente abrindo o caminho. Aquelas mulheres, elas estavam questionando e preocupadas como fazer, mas já estava tudo resolvido. Irmãos, quem vai de atrás de Cristo, Ele vai abrindo caminho para que esse encontro seja real. O Espírito Santo vai dando força. Muitas vezes gememos sobre nossos minúsculos problemas, quando na verdade tudo já está solucionado pelo poder de Deus, pelo Cristo que ressuscitou, pela ajuda do Espírito Santo que vem para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos dar graça e força para superar os obstáculos. Meu irmão, creia que se a tua intenção é ter um encontro com Jesus, o caminho vai se abrindo e você vai passando pelos obstáculos. Eu não estou dizendo que não vai surgir obstáculo, eu não estou dizendo que você não vai enfrentar problema, eu estou dizendo que tudo já está resolvido e você vai ter um encontro com Cristo, porque há uma trindade divina lutando ao teu favor, para que você possa ter profunda experiência com Deus. A ressurreição de Cristo, irmãos, é um fato incontestável. Não, ninguém pode contestar isso. A pedra removida é o fundamento lançado sobre o qual nós erigimos a nossa confiança e a nossa vida. O sepulcro estava fortemente guardado por um pelotão de guarda do governo e selado com a sinete do anel de Pilatos, que ninguém podia mexer naquela pedra. E os guardas estavam ali de vigília, porque alguém disse: olha, esse cidadão havia falado alguma coisa que ao terceiro dia ia ressuscitar. Vamos, para que não venhamos ser pego de surpresa, vamos guardar bem esse sepulcro. Oh, meus irmãos, imagina ali um pelotão, uma guarda de Pilatos, o sepulcro selado com o sinete do governador para ninguém mexer, um pelotão guardando, vigiando, mas de repente, tudo aquilo ali é explodido. Ah, irmãos, imagina aqueles soldados caindo por terra com o clarão do Cristo que estava vindo. E não teve diabo, não teve soldados de Pilatos, não teve demônio, não teve sacerdote, não teve ninguém para impedir. Ele ressuscitou e saiu triunfante e apareceu aos discípulos.
E a igreja se tornou forte, e é forte porque Cristo está vivo. Os discípulos que estavam desanimados, os discípulos que estavam tristes, os discípulos que até haviam abandonado tudo, voltaram a se alegrar, porque eles viram que Cristo estava vivo. A nossa mensagem, a nossa fé está fundamentada nesse Cristo, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. A morte não é o fim da nossa existência, a morte não tem mais a última palavra não está com a morte, a última palavra está com Cristo. A cruz não foi o fim, a cruz não foi o fim, não é o fim da história de Jesus. A sexta-feira de paixão não é o fim, não é o drama de toda a história do homem que apareceu sobre essa terra. Não, irmãos, a história de Cristo não termina na sexta-feira, ela recomeça no domingo de manhã, recomeça com Cristo ressurreto, que veio para estar com a igreja todos os dias, até o arrebatamento da igreja, e a qualquer momento, você vai ver o Cristo ressurreto. Eu estou esperando esse momento, aleluia. A igreja espera esse momento, e tem momentos da nossa vida que a gente fala: ó Senhor, ora vem Senhor Jesus. Há momentos que a gente olha para todo lado e parece que o mundo está tão desviado, parece que o mundo está tão difícil, que o nosso espírito suplica: ora vem Senhor Jesus. E Ele vai vir. E Ele vai vir triunfante. Irmãos, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé, e ainda nós permanecemos em nossos pecados, e somos os mais infelizes de todos os homens. Mas nós não somos infelizes, porque a nossa mensagem não é vã. A nossa mensagem não está baseada num Cristo que morreu, mas está fundamentada no Cristo que ressuscitou. O testemunho angelical dizendo para as mulheres: buscai a Jesus o Nazareno. Ele já ressuscitou. Ele não está mais aqui. Irmãos, nenhum poder pôde deter a obra redentora de Cristo. Nenhum poder pode deter o Filho de Deus no túmulo. A ressurreição de Jesus é obra do próprio poder de Deus, irmãos. É a manifestação desse poder de Deus que ressuscitou a Cristo, e esse mesmo poder alcançou a tua vida para transformar você. O túmulo vazio, irmãos, foi um fator incontestável na vida, para animar a vida dos discípulos e daquelas mulheres. Irmãos, elas e eles só saíram falando do Cristo vivo porque eles viram. E eles receberam a missão de transmitir para nós. As mulheres, elas foram a primeira a descobrir o túmulo vazio, e elas receber essa missão, mas essa missão hoje foi dada para você e para mim. Essa missão é nossa, de transmitir o poder do Cristo vivo. Irmãos, os líderes judeus, eles subornaram os soldados, dando-lhes altas somas de dinheiro, a Bíblia diz, para espalharem a mentira, que eles estavam dormindo, e vieram os discípulos e roubaram o corpo do Senhor. Mas essa mentira não teve firmeza, e como eles manteram essa mentira? Irmãos, eu quero dizer que o diabo é o mesmo. Cuidado, meu irmão. Satanás sempre vai enviar seus emissários para anunciar uma mentira, com respeito à igreja, com respeito a Jesus, com respeito ao evangelho. O diabo é o mesmo, sempre ele está espalhando mentira para detonar a tua fé, para tirar você do caminho, para tirar você da verdade. Foi isso que ele fez, tentando mudar a fé daqueles irmãos, mas não tem como, porque Jesus apareceu para as mulheres,
depois apareceu para os discípulos, depois apareceu para mais 2 caminhos de Emaús, e ele foi aparecendo aqui e acolá, e depois ele apareceu para quase cerca de 500 irmãos que estavam reunidos. Ele apareceu e todos puderam comprovar que ele vive e reina para todos sempre. A ressurreição de Jesus, irmãos, é uma mensagem consoladora. Nós somos consolados pela ressurreição de Cristo. O Cristo ressurreto é o Deus da restauração. Esse Cristo, ele restaurou a minha vida e ele restaura a tua vida. Os mesmos discípulos que prometeram fidelidade até a morte, eles fugiram desesperadamente diante dos acontecimentos da morte de Cristo, mas esses mesmos homens que estavam fugindo, desesperado, inconsolável, triste, decepcionado, eles foram alvo do cuidado restaurador de Cristo, e Jesus sabia que ele estava arrasado, sua fé estava fragilizada, e Jesus, ele começou a aparecer para estes, para fortalecê-los. Jesus é o grande, é o supremo pastor, que busca as ovelhas desviadas e busca restaurá-las. E Jesus começou a restaurar a fé daqueles homens, e ele foi um a um, mostrando, conversando, dialogando. E no versículo 7 que nós lemos, há uma menção especial a Pedro. Isso não porque Pedro fosse o mais importante, mas porque o mesmo estava arrasado, sentindo-se excluído, por ter ele tido uma queda vexatória. Ele havia negado a Jesus, e porque ele negou Jesus, ele estava desapontado, ele achava que não tinha mais direito de pertencer ao apostolado, ao grupo dos discípulos. E Jesus disse para as Marias: diga aos discípulos que eu estou vivo, e diga a Pedro que eu quero encontrá-lo na Galileia. Oh, que encontro glorioso Jesus teve na Galileia com Pedro, um encontro restaurador, um encontro que fez de Pedro um dos grandes apóstolos, fez de Pedro, no dia do Pentecoste, não ter mais medo de nada, e levantar-se diante de uma grande multidão, e trazer um sermão, onde quase 3.000 almas aceitaram a Cristo. Por que isso? Porque Pedro viu que Cristo estava vivo. Ninguém ousaria se levantar para pregar sobre uma pessoa morta. Ninguém ousaria naquela época se levantar para falar de um Cristo, de um homem que havia sido morto, e os sacerdotes e todos estavam ali pronto a matar quem falasse da vida desse personagem. Mas eles levantaram-se com ousadia, porque eles experimentaram o Cristo vivo. Quem tem experiência com Jesus, fala de Jesus. Quem tem experiência desse Cristo, fala desse Cristo. Por isso, irmãos, fale desse Cristo. Não se canse de falar desse Cristo. Não tenha medo de falar desse Cristo, porque Ele vive, Ele é real. Ele é mais real do que você pensa. Ele é mais real do que você está me vendo. Jesus está aí. Aleluia. O Cristo ressurreto é o Deus que vai à nossa frente. Irmãos, não precisamos temer o futuro, porque aquele que ressuscitou dentre os mortos, Ele vai à nossa frente. O cristianismo não é apenas um credo, mas é uma pessoa que ressuscitou dentre os mortos. Ser cristão é seguir as pisadas do Cristo vivo, que vai à nossa frente. Jesus está presente em nosso meio, Ele está presente no nosso dia a dia. Nós não só o adoramos, mas também nós estamos, quem sabe, dispostos a dar a nossa vida por esse Cristo. Amém, irmãos? Sabe por que Cristo está vivo? Milhares e milhares de pessoas já morreram por esse Cristo. Milhares e milhares de pessoas foram presas com suas famílias e seus filhinhos, e o algoz dizendo: se tu negar esse Cristo, nós te soltamos, mas se tu continuar falando desse Cristo, nós vamos começar matando teus filhos
depois tua esposa. E ali estavam aqueles homens com o coração arrebentado, vida arrebentada, mas eles diziam: eu não posso negar Jesus. Ele está aqui, eu estou sentindo Ele. Agora mesmo, parece que essa semana mataram aquele pastor lá no Irã. Aquele pastor que era para ser morto há muito tempo, mas o mundo cristão começaram a falar e eles retardaram a morte dele, mas infelizmente mataram. Mas ele não arredou o pé. Ele tinha que negar a Jesus, mas ele não negou a Jesus, porque Jesus era vivo na sua vida. Seu corpo tombou, mas não tenho dúvida que o Cristo ressurreto recebeu ele nos umbrais celestiais. Ele adentrou a cidade santa, e o próprio Cristo, quem sabe, foi recepcioná-lo. Irmãos, Jesus quer se encontrar conosco. Assim como Jesus disse para Maria dizer: diga a Pedro que eu quero encontrar com ele na Galileia. Eu quero dizer para você que Jesus quer se encontrar contigo, até nos teus afazeres diários, no teu dia a dia. Ele quer encontrar você no teu serviço, na tua escola, aonde você vive. Ele tem prazer em manifestar-se aos seus discípulos. E você é discípulo de Cristo, Ele quer manifestar para a tua vida. Aonde você está, onde você anda, o Cristo vivo quer manifestar-se. A ressurreição de Jesus, irmãos, traz verdades vitais e surpreendentes para a nossa vida. Por quê, irmãos? Porque a ressurreição de Jesus mostra o milagre da transformação operada por Jesus em nossa vida. Nós vemos, irmãos, a primeira testemunha da ressurreição foi Maria, depois os discípulos. E teve uma das Marias que foi muito grata. A Bíblia diz que o Cristo havia expulsado 7 demônios dela, mas agora ela estava grata, e ela foi uma dessas Marias que estava lá. Porque, irmãos, isso mostra verdades transformadoras, pessoas que são gratas pela transformação que Jesus fez na sua vida, e que você possa ser grato pela transformação que Jesus fez na tua vida. A ressurreição de Jesus, irmãos, revela o poder da sua graça sobre nossa vida. Nós vemos que aquela mulher que estava possuída de demônios, agora com a vida transformada, ela se torna uma embaixadora de boas novas do Evangelho. Ela foi uma das primeiras, ou a primeira, a anunciar que Jesus estava vivo. Isso é gratidão, irmãos, uma vida grata daquilo que Jesus havia feito na sua vida. A ressurreição de Jesus é as boas novas que Deus continua agindo em nosso meio, irmãos, para trazer libertação, para trazer alegria, para trazer cura, para trazer transformação. Jesus continua agindo no meio da igreja, e a igreja precisa ter essa mensagem, a mensagem transformadora, a mensagem da libertação, a mensagem que Cristo continua quebrando o poder das trevas, o poder do pecado. Esse poder foi quebrado na tua vida, e pode ser quebrado na vida do teu colega, do teu amigo, do teu patrão, do teu vizinho. Para isso, você precisa anunciar que Jesus está vivo e quer transformar a sua vida. A ressurreição de Jesus é boas novas sendo anunciada. Todos precisam falar do Evangelho, e temos que falar desse Evangelho com entusiasmo, proclamar esse Evangelho em todos os lugares. Irmãos, a ressurreição de Jesus traz responsabilidade para a igreja, traz responsabilidade para os discípulos, porque todos fomos chamados para sermos um canal de bênção, um instrumento na mão do Mestre. Nós somos chamados para proclamar que Ele está vivo e quer entrar em cada coração. É por isso que Ele diz: filho meu, dai-me o teu coração. O mundo só será transformado pela proclamação entusiasmada dessa boa nova do Evangelho. O mundo não será transformado por discípulos que não têm convicção do Cristo vivo. O mundo não será transformado por pessoas que não têm convicção
da presença de Jesus em sua vida. O mundo não poderá ser transformado por pessoas que se dizem crente, mas não tem nenhuma prova de transformação em sua vida. O mundo não poderá ser transformado se o crente não tiver entusiasmo para falar dessa mensagem. Irmãos, muitas vezes os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. E muitas vezes os filhos das trevas, com mentira, com engodo, com engano, com mensagem infernal, fabricada no inferno, muitas vezes têm entusiasmo para falar essas mensagens totalmente enganosas e infernais. E o crente que tem a mensagem correta, a mensagem certa, não só a mensagem, mas tem exemplo de vida transformada, muitas vezes fica calado e não tem entusiasmo para falar da sua fé, tem entusiasmo para falar daquilo que Jesus fez na sua vida. Irmãos, será que você não tem nenhuma experiência com esse Cristo que está vivo? Esse Cristo que está vivo, Ele trouxe muito benefício à nossa vida. Irmãos, o benefício do seu poder transformador. O mundo dos nossos dias exige coisas concretas. Haveria uma evidência, um testemunho mais inconteste, mais contundente, mais eloquente, mais glorioso do que a ressurreição de Cristo, do que o seu poder transformando vida, do que a sua vida, irmãos. A sua vida é um testemunho real, vivo para as pessoas aí fora. A tua vida foi transformada por Cristo. Aleluia. E é por isso que você sempre vem à igreja. É por isso que você tem prazer de estar na igreja, porque aqui você não vai adorar nenhum Cristo morto, mas você vai adorar o Cristo vivo, o Cristo vivo, o Cristo vivo. Cremos sem nenhuma dúvida, irmãos, no Cristo vivo, que diariamente Ele está junto conosco, que sempre está ao nosso lado, porque Ele diz que eu estou convosco. Irmãos, quem era você no passado? Quem era você no ontem? Mas se houve uma transformação, é porque Cristo está vivo e está aqui nessa noite. O poder transformador desse Cristo que ressuscitou, transformou milhões e milhões de vidas, e ainda continua tendo o mesmo poder, e vai continuar tendo o mesmo poder e autoridade para transformar vidas. Somente o nosso Cristo ressurreto exerce tão glorioso poder transformador. Irmãos, nós temos hoje o benefício da presença de Jesus atuando no nosso meio. Jesus Cristo, depois de ressuscitado, apareceu a tanta gente, e Ele inspira tanta gente, e Ele trabalha na vida de tanta gente. Esse é o nosso alento, esse é o nosso conforto, esta é a nossa consolação, porque Ele está vivo e Ele está atuando poderosamente no meio da igreja. A igreja não é morta, a igreja está viva, porque Cristo está vivo e a igreja é viva. A ressurreição de Jesus traz o benefício dos seus milagres, traz paz, traz intervenção todos os dias. Quanta gente chega aqui sem paz, arrebentada, maltratada. Quanta gente chega aqui até mesmo querendo tirar suas vidas. Quantas pessoas adentro a esta porta e vêm aqui para receber algo como se fosse o último lugar, senão vão dar cabo à sua vida. Mas aqui pessoas têm encontro com Jesus, porque Ele vive. Nós temos o benefício da sua presença. Você pode sentir Ele aí ao seu lado. Você sente que Ele está aí contigo, irmãos? O benefício de Jesus Cristo ter ressuscitado é que Ele continua sendo o Senhor da igreja. O Senhor da igreja, irmãos, não somos nós. O pastor não é o Senhor da igreja, pelo menos da Assembleia de Deus.
Nós não mandamos, não somos o Senhor da igreja, estamos aqui pastoreando e administrando, mas o Senhor dessa igreja é Jesus, é Jesus, é Jesus. Jesus é o Senhor dessa igreja. A igreja existe exatamente porque Jesus existe. A igreja está aí, viva, arrebentando as portas infernais, porque Jesus ressuscitou e Ele vive. Foi Cristo, esse Cristo vivo, que enviou também o Espírito Santo, lá no dia do Pentecostes, para capacitar a igreja, homens que cheios do Espírito Santo revolucionaram o mundo daquela época, mas o mundo ainda pode ser revolucionado, e o mundo está para ver ainda muita mais maravilhas e milagres, se você se doar um pouco mais para o Evangelho. Irmãos, Jesus Cristo ressuscitou, a igreja está presente nesse mundo como sal e como luz, exercendo as suas influências maravilhosas, porque Jesus está vivo. A ressurreição de Jesus, irmãos, nos dá o benefício de um futuro glorioso. O nosso futuro, irmãos, não é terrível não. Ah, pastor, mas não diz que o mundo está e vai de mal a pior. O mundo vai de mal a pior, mas a igreja não vai de mal a pior. A igreja está indo para o céu. A nossa jornada é o céu. Nós estamos caminhando para o céu. É para lá que nós estamos indo. E o futuro da igreja é glorioso. É uma inabalável convicção que Ele vai voltar a qualquer momento. Portanto, irmãos, temos que viver preparado para esse dia glorioso, porque nós apenas estamos passando, somos peregrinos por essa terra, mas o nosso amanhã em Cristo é glorioso, porque Ele vive e reina para todo sempre. Coloque-se em pé nesse momento. O Cristo que ressuscitou, é isso que nos alegra, saber que Ele está vivo, saber que Ele disse: olha, eu estarei convosco. Aonde vocês se reunir, 2 ou 3, no meu nome, eu ali estarei. Nós não estamos aqui em nome de uma placa da igreja. Nós não estamos aqui em nome de pastor Newton ou Newton, ou em nome de qualquer cidadão ou qualquer chefe maior. Nós estamos aqui em nome de Jesus. Você vem à igreja todo o domingo, ou todos os dias que você pode vir, você vem porque Jesus está vivo. Você vem porque não é para fazer um culto a uma pessoa dessa terra. Você não vem para cultuar um pastor. Você vem para adorar a Jesus. Você vem porque Ele prometeu. Irmãos, é uma promessa dEle. Foi Ele que prometeu. Aonde reunir em meu nome, eu estarei ali. É promessa dEle, estar aqui conosco é promessa dEle. Só não pode acontecer o que aconteceu com uma igreja, que Ele não estava no meio, Ele ficou para o lado de fora batendo na porta. Não deixe Jesus de fora da tua alma, do teu coração, dos teus negócios, da tua vida. Deixa Ele ficar dentro de você. Deixa Ele entrar na tua vida. E Ele diz: filho meu, dai-me o teu coração. E Ele mesmo diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aonde tem uma pessoa que ainda não experimentou a alegria da salvação, você não tem certeza da tua salvação, e é a presença de Jesus em nossa vida que dá essa convicção, que transmite essa convicção da nossa salvação, mas você ainda não tem essa certeza que vai para o céu, você ainda não tem essa experiência da salvação, eu te convido, filho meu, diz o Senhor, dai-me o teu coração, dê o teu coração para Jesus. Tem alguém para aceitar Jesus nessa noite? O Cristo ressurreto, o Cristo vivo, quer entrar na tua vida. Hoje é um dia para ficar marcado na história da tua vida. É um dia para você sair daqui transformado, mudado pelo poder de Deus. No dia que se comemora a ressurreição, a Bíblia diz que Cristo é a nossa Páscoa. Irmãos, a Páscoa fala de libertação. A Páscoa era uma data onde os judeus comemoravam para
agradecer a Deus pela libertação da escravidão do Egito. Depois de quase 430 anos escravos no Egito, eles foram libertados. Eles começaram agora sempre comemorar a Páscoa. E a Páscoa quer dizer que eles foram libertos, eles foram livres da escravidão do Egito. Mas para nós hoje, a nossa Páscoa é Cristo. A nossa Páscoa é Cristo que nos libertou da escravidão do pecado. A nossa Páscoa é Cristo que ressuscitou. Exatamente na Páscoa Cristo ressuscitou, e Cristo é a nossa Páscoa, e Ele quer ser a tua Páscoa, Ele quer entrar na tua vida. Tem alguém para Jesus? Eu quero orar por você. Tem alguém que ainda não é crente? Hoje é um dia que Jesus te convida. Vinde. Tem alguém para Jesus? Eu quero orar por você. Aleluia. Se tem alguém que não é crente, que está ao seu lado, pergunta se ele é crente. Se não for, convida, traga ele aqui à frente, irmãos. Aleluia. É um momento para você convidar alguém para vir a Jesus. Você não pode sair daqui não tendo a convicção da tua salvação. Você não pode sair daqui da mesma maneira que você adentrou a esse santo lugar. Jesus está dizendo: vinde a mim. Agora a decisão é tua, mas eu estou te convidando, em nome de Jesus. Abra teu coração para Jesus. Aceite Jesus. Receba Jesus na tua vida. Tem alguém para Jesus? Aleluia. Ali está vindo uma senhora. Tem mais alguém para Jesus? Eu quero orar por você. Você não pode sair daqui sem Jesus. Aleluia. Aqui está vindo mais uma pessoa. Onde está a terceira pessoa para Jesus? Ali está vindo a terceira pessoa para Jesus. Onde está a quarta pessoa? É hoje. Jesus quer entrar na tua vida. Ele quer transformar a tua vida. Dê teu coração a Jesus. Onde tem a quarta pessoa para Jesus? A quarta pessoa para Jesus. A quarta pessoa para Jesus. Nós vamos orar para as pessoas. E você, querido irmão que já é crente, Jesus te convoca para ser mais entusiasmado em transmitir a sua palavra, em ser testemunha viva de Cristo. Aleluia. Dê a mão para quem está ao seu lado. Dê a mão para quem está ao seu lado e agradeça a Jesus, porque vive e reina para todo sempre. Pai querido, aqui estão mais pessoas vindo, aqui estão pessoas que estão vindo a Ti, Senhor. Oh Pai, aqui estão 5 pessoas, e nós queremos que essas vidas venham ser transformadas pelo Teu poder. Transforma essa senhora, transforma esse casal, transforma esse senhor. Ó Deus, olha para essa senhora que está chegando aqui agora também. Deus, que a Tua graça venha inundar cada vida, que a Tua graça venha inundar esses corações. É a Tua presença que faz a diferença. Assim, ó Deus, abençoa essas vidas, transformando, mudando, abençoando. Alegra o coração dos Teus filhos. Espírito Santo, venha convencer cada vida do juízo, do pecado, da justiça. Ó Jesus, entra nessas vidas. Que a Tua presença venha ser real nessas vidas. Que a Tua presença possa trazer transformações e mudanças tremendas nessas vidas. Assim, ó Pai, abençoa todas essas pessoas, em nome de Jesus. Amém, amém.